Moção número 607/2011, de autoria do vereador Cláudio Melo. Assunto: construção de passeio público para pedestres no Vale do Paraíso. Em discussão? Leitura. Senhor presidente, devido à falta de um passeio público, calçada no final da Avenida Delfim Moreira e início da rua Venceslau José de Moraes, no Vale do Paraíso, onde centenas de pessoas passam diariamente para ter acesso ao campus avançado da Unifel, seja para estudar, seja para utilizar o centro de fisioterapia daquele estabelecimento de ensino superior, além de transeuntes que se dirigem ou voltam do cemitério municipal Carlinda Berlim, correm riscos constantes de serem atropelados pelos incontáveis veículos que trafegam naquela importante via de acesso. Diante do grave problema exposto, faz-se necessário e urgentíssimo a construção de um passeio público com corrimão de proteção no trecho do Mirante do Vale Paraíso até o portal da Unifel. Em discussão, vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, boa noite. Senhores vereadores, vereadora doutora Cláudia, imprensa, contribuintes, cidadãos e cidadãs. Senhor presidente, essa moção eu estou reapresentando. Eu apresentei ela já no início da legislatura e, coincidentemente, ainda não foi feito esse passeio lá e nós tivemos o atropelamento de uma criança de 13 anos por um ônibus da aviação Dedo de Deus, ali próximo à creche Vale Paraíso. Então se faz urgente. Eu tive inúmeros pedidos, inclusive de pacientes que estão se tratando lá na fisioterapia, que tem dificuldade para atravessar, inclusive, ali a rua. Então é uma ação que precisa ser feita para ontem, antes que tenhamos novas vítimas de atropelamento ali. Então, eu fiquei muito preocupado com o dia de ontem, dia de finados. O movimento ali é extremamente pesado, principalmente nessas datas. Se já não bastasse ali todo o movimento do atendimento a todos os pacientes que precisam da FESO no setor de fisioterapia e também a veterinária, e também o movimento ali no cemitério. Então, eu faço um apelo ao secretário de Serviços Públicos e também ao subsecretário e ao prefeito, para que priorize o mais breve possível esse passeio público e também essa proteção, o guarda-corpo, pelo menos ali do Mirante do Vale Paraíso, até a entrada ali da fisioterapia e, se possível, também ali próximo ao cemitério. Então é um apelo que eu faço, antes que tenhamos novas vítimas. Essa criança que foi atropelada, essa estudante que foi atropelada, ela foi atropelada, a mãe dela chegou lá depois do atendimento. Graças a Deus não foi uma coisa tão grave, óbito, nem nada, mas houve, parece que uma fratura. Então, mais do que necessário, e é uma obra mínima para o poder público. É só ter vontade política que se consegue fazer esse passeio lá em benefício da população dos transeuntes. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do edital de convocação. Edital. O vereador Cleiton Valentim, presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, em exercício, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, torna público que a reunião extraordinária do dia 3 de novembro de 2011 terá a seguinte ordem do dia: discussão e votação final da proposição abaixo. Parecer sobre as contas de gestão do ex-prefeito Dr. Jorge Marcos Sedilacek, relativo às contas de 2010. Decreto Legislativo número 003/2011. Câmara Municipal de Teresópolis, 3 de novembro de 2011. Cleiton Valentim, presidente em exercício. Bem, gostaria de pedir ao primeiro secretário que fizesse a leitura do parecer das comissões. Parecer sobre as contas do exercício de 2010.
A Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, examinando as contas anuais da administração financeira do chefe do Poder Executivo Municipal, exercício de 2010, de responsabilidade do ex-prefeito municipal, Dr. Jorge Mário Sedilacek, considerando que as contas de gestão do prefeito, constituídas dos respectivos balanços gerais do município e das demonstrações de natureza contábil, não foram elaboradas com observância às disposições legais pertinentes, considerando a ausência de demonstrativos contábeis, como o balanço patrimonial e balancetes, registrando o total do ativo e do passivo de cada entidade e cada fonte informada, comprovando o superávit financeiro, utilizando para abertura de créditos adicionais no montante de R$ 3.481.387,07, de acordo com o preceituado no parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, e em conformidade com o inciso 5 do artigo 167 da Constituição Federal. Considerando o descumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto aos resultados primário e nominal, prevista no artigo 59, inciso 1 da Lei Complementar Federal número 101/00, considerando que o gestor não alcançou o equilíbrio financeiro, visando o atendimento ao parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal número 101/00, tendo como resultado um déficit financeiro. Considerando os gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino, não atenderam ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal e tampouco atendeu o artigo 178 da Lei Orgânica do Município de Teresópolis, que diz: o mesmo terá que gastar anualmente nunca menos de 30% da receita resultante de impostos, compreendida e de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Considerando que o valor aplicado na saúde foi abaixo do limite que a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município de Teresópolis e Emenda Constitucional número 2900 obriga, sendo assim, é de parecer contrário às contas do ex-prefeito Dr. Jorge Mário Sedilacek do exercício de 2010, acompanhando o parecer técnico do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que opinou contrariamente à aprovação das contas, sugerindo a aprovação do decreto legislativo abaixo, conforme determina a letra B do item 5 do artigo 47 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Teresópolis. Decreto Legislativo número 003/2011 dispõe sobre a rejeição das contas do exercício de 2011, emenda, rejeição das contas do exercício de 2010 do Dr. Jorge Mário Sedilacek. A Câmara Municipal de Teresópolis decreta, artigo 1º, fica rejeitada as contas de gestão do Poder Executivo do município de Teresópolis, relativas ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do prefeito Dr. Jorge Mário Sedilacek. Artigo 2º. Entra o presente decreto legislativo em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, segue a assinatura dos componentes da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Senhor presidente, eu não vou ser repetitivo. Os meus pares já abordaram essas irregularidades na aplicação dos recursos públicos, o mínimo constitucional e também, quer dizer, não cumpriu nem o mínimo constitucional, que dirá o previsto na Lei Orgânica de Teresópolis, no quesito de educação e saúde. Então eu quero registrar aqui e adiantar também o meu voto pela rejeição das contas de 2010 do prefeito Kassab. E aproveitar esses 10 minutos, com muita tranquilidade, esclarecer para a vereadora doutora Cláudia que a matéria que saiu hoje no Globo, eu fui procurado por 2 jornalistas, a Isabel e o Werneck, que me ligou, dizendo que entrou no site da Câmara e viu que tinha aumentado o número de vereadores, e me perguntou: mas isso foi quando? Eu falei: acho que foi em setembro, e depois ele me ligou confirmando. É verdade que não aumenta, o repasse não pode se aumentar, mas pode se diminuir. Nós temos um projeto aqui
assinado por 2 vereadores, que pode ter adesões, e nós podemos reduzir o orçamento da Câmara, que em 1% representa R$1.300.000 de economia. Então, eu respeito a posição de Vossa Excelência, porque a posição de Vossa Excelência é desde o início como a minha. Eu não estou defendendo a regra do Supremo Tribunal Federal, a regra da proporcionalidade e da razoabilidade, por demagogia ou casuísmo. Na década de 90 eu já defendi essa bandeira, e como eu sempre disse no plenário, no dia do debate, eu lutei para reduzir para 12 e me elegi entre os 12. E continuo convencido por convicção, que o melhor para a cidade é manter a regra, embora democraticamente esse plenário já tenha decidido para aumentar para 21. Mas isso não impede que o plenário até o mês de junho possa rever essa situação. Eu acredito que o bom senso pode prevalecer até o mês de junho, quando se iniciam as convenções. Petrópolis terá 15 vereadores. Friburgo, 15 vereadores. Na semana passada, Petrópolis tentou aumentar de 15 para 21, e lá, por 8 votos a 7, foi mantido o número de 15. Como eu disse na oportunidade, Macaé é o município que mais cresce no estado do Rio de Janeiro nos últimos 5 anos, 180 mil habitantes, um orçamento milionário, não teve tragédia climática e já tinha aumentado para 21 vereadores e recuou para 17. Então, o apelo que faço, e aí torno público as conversas individuais que nós temos tido com alguns vereadores, é que seria uma demonstração inequívoca dessa casa reavaliar essa questão da emenda lei orgânica. Nós podemos voltar. E aí eu estou disposto a dialogar com os pares, que se 21 é muito, vamos chegar num consenso. Eu saio da minha posição de 12, se tiver espaço político para construirmos um consenso. Agora, sem dúvida alguma, que a Câmara com 21 vereadores, e eu não quero ser repetitivo, na minha avaliação, a qualidade cairá, a casa será desvalorizada. E eu falo isso com tranquilidade, porque agora o prazo para filiação de partidos acabou. E eu defendendo essa proposta, alguns falam assim: ah, mas você está colocando em risco a possibilidade do Partido dos Trabalhadores não eleger ninguém. Eu não estou ligando para isso. Não estou ligando para isso. Então eu acho que vou continuar trabalhando, dialogando com os vereadores dessa casa, que seria uma grande demonstração para a sociedade de maturidade, e aí com a máxima vênia respeitando a opinião divergente de todos os vereadores. Mas eu continuo insistindo que é inoportuno e intempestivo o aumento do número de cadeiras nesse momento, principalmente depois da tragédia. Mas, como disse, respeito o resultado democrático. Agora, eu acho que nós podemos sim amadurecer e voltar atrás sem benefício da população. Então, a única coisa que poderia acontecer é que, se a Câmara volta atrás, sem dúvida alguma, que as coligações deverão acontecer nas proporcionais. Mas a gente mantém a valorização dessa casa. Se vocês acham 21, um número excessivo, e eu quero deixar claro que, como líder do PT, nós estamos dispostos a dialogar, a chegar num outro número. E eu vejo o número, por exemplo, de 15 vereadores numa possibilidade de construção do consenso. Se for para se recuar de 21 para 15, eu saio da minha posição de 12, para construir um acordo nessa casa em benefício de menos 6 cadeiras. E eu acho que essa casa ganharia muito com a sociedade, porque demonstraria a sua sensibilidade no clamor popular. Então, senhor presidente, eu quero deixar claro, doutora Cláudia, que eu dei uma entrevista por telefone e foi exatamente isso que eu falei. E na verdade, o Antônio Werneck, ele raciocinou em relação, ele veio me perguntar qual era o subsídio do vereador. E eu disse para ele qual era o subsídio anual e por mês. Então ele falou, mas se todos os vereadores recebem esse subsídio, se aumentar para 21, vai ter que pagar para mais novo, sem dúvida. Tem que pagar o subsídio para os outros vereadores. Ah, mas
E aí eu falei, não, os outros vereadores, teoricamente, têm que ter o mesmo tratamento, terão que ter gabinete, terão que ter computador, toda a estrutura que nós temos. Então foi isso, né, que ele ontem, por 2 vezes, me telefonou pedindo essas informações. Agora, eu quero crer que no diálogo democrático possamos avançar. Nós temos até junho para construir isso. Eu acho que, inclusive, deu para notar que o grande volume de candidatos a vereador se deu por essa decisão. O aumento para 21, né, todo mundo agora quer ser candidato, que eu acho até positivo. Né? Mas eu não posso aceitar que, tem uns que falam assim, a Câmara com 12, nunca um líder da Associação de Moradores chegará ao plenário, ou chegará a ser vereador. Se for pensar assim, a Associação de Moradores, nós temos quantas em Teresópolis? Faz 100. Então nós vamos ter que ter 100 vereadores. Né? Então, com muita tranquilidade, só querendo fazer o debate de forma transparente, tranquila, eu defendo essa posição por convicção, que eu acho que nesse momento é o melhor para essa casa e para a população. Nós nos valorizamos com uma Câmara menor. E não é razoável que Petrópolis, que tem uma população muito maior que Teresópolis, tenha 15 vereadores, Friburgo também, 15 vereadores, e nós aqui, depois de tudo que a cidade passou, a gente nesse momento aumentar para 21 vereadores. Eu acho um equívoco, acho um erro, mas repito, respeito à decisão democrática do plenário. Mas vou insistir, tentando convencer as pessoas para que possamos mudar isso até o início das convenções e retornar para 15 vereadores, e com certeza eu acho que a cidade ganha com essa decisão se vier a ser tomada. Muito obrigado, senhor presidente. Sem problema, a política, mas o convencimento. Muito bem. Em votação, aqueles que concordam, na verdade, aqueles que votam de acordo com o parecer do Tribunal de Contas, que rejeita as contas da gestão de 2010, permaneçam como estão. Votação nominal? Nominal. Mais padrão. Então, o vereador Carlão coloca a votação nominal em votação, em discussão. Aqueles que concordam permanecem como estão. Aprovado por unanimidade, votação nominal. Muito bem. Aqueles que aprovam o parecer do Tribunal de Contas, que reprova as contas, vão votar sim. Aqueles que são de acordo com o parecer que reprova. Exatamente. Inclusive, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e também Finanças e Orçamento. Vão votar sim. Aqueles que não concordam com o parecer do Tribunal de Contas e, na verdade, estão aprovando as contas, vão votar não. Entendido? Peço ao secretário Marcelo Oliveira que faça a votação nominal. Vereador Paulinho Carvalho. Sim. Vereador Anjinho. Sim. Vereadora doutora Cláudia. Sim. Vereador Vaguinho. Sim. Vereador Mandinho. Sim. Vereador Cláudio Melo. Sim. Vereador doutor Carlão. Sim. Vereador Ademir Enfermeiro. Sim. Vereador Marcelo Oliveira, vota sim. Vereador Major Anderson. Sim. Vereador e presidente da Casa, Cleiton Valentim. Sim. Muito bem. O parecer do Tribunal de Contas foi aprovado, rejeitando as contas de 2010. Justificativa de voto, 3 minutos. 1 minuto, perdão. Senhor presidente, só a questão da unanimidade é muito importante para a excelência frisa aí, por favor. Exatamente. E o resultado? Com total de 11 votos, aprovado por unanimidade o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que rejeita as contas de 2010, registrando uma falta do vereador Dr. Rabino. Senhor presidente, na verdade, a justificativa de voto
é para falar em relação a essa contratação. Essa notícia que o doutor Carlão traz em plenário, se é verdadeira, se o subsecretário é sócio, eu não sei se isso está documentado, isso é uma coisa muito grave. Sócio da fibra? E aí eu quero retornar, né, a sessão que aprovou o modelo de gestão das OS. Naquela oportunidade eu alertava que esse modelo de gestão das OS, lamentavelmente, dá brechas para esse tipo de coisa. E isso tem custado muito caro para o município. Quase 150 mil a mais por mês do que se pagava a FESO. E nós tínhamos equipes de PSF em maior quantidade, melhor qualidade. Nós não tínhamos atraso de salário. Né? Os profissionais de saúde vinham aqui reclamar que o salário está atrasado. Então eu quero aproveitar esse debate. E aí, doutor Carlão, Vossa Excelência como líder do governo, eu acho que é para ontem ver com a Procuradoria para revogarmos esse contrato com essa OS Fibra. É para ontem. Se pudermos revogar essa lei, vamos revogar essa lei, vamos criar a Fundação Municipal de Saúde, se for o caso. Que dá celeridade para a gestão e a gente não fica refém desse tipo de empresa, de OS. Então, só reiterar, e eu acho que seria uma outra grande ação do Poder Legislativo, demonstração de humildade, demonstração de amadurecimento. Não é vergonha para o Poder Legislativo mudar de posição. Da mesma forma que eu falo da questão dos vereadores, eu acho que nessa questão das OS, essa casa pode reavaliar e pode revogar. Então eu acho que isso que a sociedade espera, e também para que nós não passemos mais por aquilo que a gente passou aqui com os profissionais de saúde. Depois de um dia inteiro de trabalho, vir aqui pedir apoio para receber o salário, depois de ter trabalhado um mês. Então, é um apelo, eu acho que essa casa precisa se empenhar e falar com o prefeito Arley, para que, para ontem, possamos acabar com esse contrato que tem feito tão mal à população de Teresópolis. Muito obrigado.